Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Por meio do Evangelho dessa segunda-feira, nós devemos perguntar: qual é o maior sinal da nossa fé? Os sacramentos são sinais da presença de Deus na igreja, na nossa vida, mas o maior sinal é Cristo Jesus. Porque Deus não era visto no Antigo Testamento, somente se escutava a voz do Senhor. No Novo Testamento, Deus vem ao nosso encontro. Ele é o sinal. Por isso Jesus diz: a esta gente não será dado nenhum sinal, porque eles estão vendo Jesus, porém não acreditam. Então, antes de pedir a Deus um sinal, nós devemos pedir a graça de reconhecer a presença de Deus na nossa vida. Devemos pedir um coração sensível a Deus, atento àquilo que Deus tem a nos dizer, a nos mostrar. Irmãos e irmãs, o nosso coração precisa acolher Jesus. Estes que pedem a Deus um sinal, não o acolheram. Faltou a visão da fé. Viam Jesus, mas não tinham fé. Nós devemos pedir que Deus nos livre desse mal, de ver a presença do Senhor, mas não acreditar. Então vamos aprender a pedir a Deus de modo certo. Esses pedem o sinal, mas não pediram a fé, não pediram o conselho, não fizeram bem a pergunta, a prece. Nós devemos pedir que o Senhor nos ensine a colocar em prática a nossa fé, a reconhecê-lo, a amá-lo, a segui-lo. Devemos pedir, sobretudo, a graça, a força de colocar em prática todo o tesouro de graça que Deus nos concede. Irmãos e irmãs, muitas vezes Deus passa ao nosso lado e nem sempre nós o reconhecemos. Vamos pedir a graça de ter olhos para ver a presença de Cristo na nossa vida e no mundo. Qual é o erro deste Evangelho? Qual é o erro dos fariseus diante de Jesus? Tem um erro que pode nos levar a um caminho muito ruim, o caminho do desprezo ou até mesmo da tentação a Deus. Não tentarás o Senhor. Essas pessoas que estão pedindo um sinal, de certa forma, estão tentando Jesus. São, sobretudo, um obstáculo à graça de Deus. Quando o demônio pede a Jesus, que ele se jogue para que os anjos o acolham, o salve, Jesus diz: não tentarás o Senhor. Não seja um obstáculo a Deus. E essas pessoas tentam, são um obstáculo. Então o problema, gente, não está em Deus, está muitas vezes no ser humano. Se Deus existe, por que o mundo está desse jeito? O problema não está em Deus. O problema está na nossa falta de fé, no mau uso da liberdade. Somos nós, muitas vezes, a causa maior do pecado. E Deus nos deixa livre, porque a fé, a adesão a Cristo é uma escolha. Deus não nos fez como marionete para nos governar. Ele deixa o caminho do bem e do mal. Somos nós que fazemos a nossa escolha. Deus nunca vai trilhar o seu caminho.
vai te dar a graça para que você faça a melhor caminhada. E nunca faltará na nossa vida a presença de Deus como um sinal que nos conduz para o céu. Que o nosso coração possa acolher os sinais de Deus ao longo desse dia, sinais do seu amor, mas sobretudo que nós, pelo testemunho da fé, possamos ser sinal da presença de Cristo no mundo. Vamos rezar hoje pela nossa igreja, para que ela seja sinal de salvação, que ela seja sinal de Deus para todos que procuram a salvação em Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Desça sobre ti, sobre a tua semana, a tua família, a bênção de Deus onipotente, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.